fisicamente do combate, estar com os condenados. Esta fala é de Frantz Fanon e está no livro Por uma Implosão da Sociologia, de Marcos Morcego, o nosso entrevistado de hoje. Programa Primeiros Negros no Ar, na nossa 7ª edição. Nessa nossa primeira temporada aqui na TV Penumbra, nós estamos planejando 10 programas. Então, já passamos da metade dessa jornada que tem sido de muitos aprendizados. E um aprendizado muito importante que a gente ainda está descobrindo como é que a gente vai aprender, porque a gente ainda não aprendeu, é como fazer uma entrevista remota sem travar o vídeo. Isso é muito grave. O nosso vídeo sempre acaba travando, o áudio às vezes dá uma travadinha, mas pode ter certeza que a gente prepara ele com todo carinho, com todo cuidado para trazer a conversa mais enriquecedora possível para vocês aqui. Então, assistam a entrevista, aproveitem essa conversa de hoje, podem deixar os comentários no chat, a gente vai respondendo e aproveitem esse programa de hoje. Eu quero mostrar para vocês esse livro muito especial que está aqui na minha mão, mas eu vou deixar a fundadora do Primeiros Negros, jornalista e comunicadora, Tânia Regina, contar para vocês sobre o livro em si, sobre a pessoa que escreveu o livro. Então, conta para mim, como que é o seu boa noite hoje? O meu boa noite de hoje é com laços de sangue. Eu, meu filho e meu sobrinho neto, 3 pioneiros da família. Uma jornalista, um designer e um escritor. Sim, meu sobrinho neto é escritor, tem 23 anos. Ele foi batizado Marcos Paulo Barbosa Lúcio. Eu sempre o chamei de Marcão. A mãe de Marquinhos. No começo ele gostava de Marcos Paulo, mas hoje ele gosta de ser chamado de Morcego, porque ele é o Marcos Morcego da Caverna do Morcego. E o livro que ele está lançando em território nacional, porque eu só vejo ele viajando aí, cada hora num lugar, Por uma Implosão da Sociologia. Isso, Por uma Implosão da Sociologia, pela editora Terra Sem Amos. Como vai você, Marcos Paulo? Marcos Morcego, como vai ser o seu boa noite aqui no programa Primeiros Negros? Bom, primeiramente, sempre muito bom estar em família, muito confortável, muito alegre estar aqui, principalmente com pessoas que foram pioneiras, e se hoje eu sou um pioneiro, é por causa da família, né? A família sempre dando esse suporte. Boa noite, tia Tânia, boa noite, Pedrão. O Pedro também, sempre chamei de Pedrão, inclusive, principalmente, né, primo mais velho, sempre essa imagem, é o Pedrão. É isso mesmo, tia Tânia, lançando aí o livro Por uma Implosão da Sociologia. É meio estranho falar, né, que sou escritor. Eu mesmo nunca falar, eu sou escritor e não sei o que, é até estranho. Mas é isso, lançando esse livro pela editora Terra Sem Amos, uma editora do interior do Piauí, que a gente optou aí pela escolha deles porque o preço é grátis para o Brasil todo e porque o preço é muito acessível. Então, estamos aí. Ainda não estamos fazendo lançamento no Brasil todo, mas se tiver gente querendo levar a gente, só dá um salve, que eu aceito com certeza. Por enquanto estamos só no Sudeste, aqui mais perto. Mas já faça o seu jabá, diga quanto custa o livro, diga o site da editora para quem quiser comprar. Pode fazer o jabá de início. Não, fechou então, perfeito. Gente, o livro ele tá pelo precinho muito abaixo do que os livros geralmente são, tá? De R$22. E ele está disponível no site da Editora Terra Sem Amos. E aí, como é um site deles meio aberto, então só pesquisar Editora Terra Sem Amos, o primeiro link ou vai ser do Insta ou do site deles, vai estar tudo lá muito fácil. E esse é um de uma série de livros que eles têm voltados para a sociologia, voltados para a política, voltados para a economia política, voltados para a questão de luta negra, indígena. Agora eles estão lançando aí uma revista com o tema da questão palestina, né, por uma liberdade do rio ao mar, e sempre aceitando trabalho de várias pessoas, inclusive. Então você que gosta de escrever, você que tem propostas, você que tem projetos, vai lá conhecer a editora, uma editora do interior do Piauí, que é uma coisa que também tira a gente desse eixo sudeste. E então, aproveita aí e conhece a editora Terra Sem Amos. Tá certo. Agora, tudo bem, eu não contei, né? O Marcos Paulo, Marcos Morcego, vou insistir, hein?
Até o fim do programa eu vou chamar só de morcego. Ele é estudante de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. Ele está no 4º ano. E aí, assim, né? Como que o cara que está praticamente se formando em Ciências Sociais escreve um livro que tem por título Por uma Implosão da Sociologia? Como é isso? Ó, se eu falar demais, vocês me cortam, tá, gente? Porque agora é que a aventura começa. Enfim, a gente entra nas sociais, né? Pelo menos a maioria das pessoas, porque está incomodado com várias coisas políticas, públicas, sociais, né? Porque a gente tem como eixo a sociologia, a ciência política e a antropologia. Então, eu estudo da humanidade, estudo da sociedade, estudo das instituições políticas da sociedade. E então, praticamente todo mundo que entra já com essa angústia. Só que é muito engraçado quando você entra num curso que teoricamente vai resolver os problemas e você vê que só tem filho de deputado, filho de vereador, filho de médico, filho de professor universitário e pessoas majoritariamente brancas. 2017 era o segundo curso mais elitizado da USP. Tá bom. Ok, é o padrão de pessoas que geralmente estudam isso e estão na política resolvendo essas questões. E eu acho que o que acabou me movendo para um questionamento do próprio curso, primeiramente, foi essa inquietação, que era uma inquietação geral, né? O movimento pelas cotas acontece por essa inquietação, o movimento por uma entrada política de mulheres, pessoas trans, pessoas negras, pessoas indígenas, acontece por essa inquietação, e eu acho que está acontecendo essa inquietação agora no ambiente acadêmico com força, né? Porque quando as cotas são aprovadas, acontece aquela velha negociata para resolver tudo e apagar tudo. Agora, com a questão de cotas trans, PCDs e indígenas, volta a adquirir outra força. E muito dessa inquietação eu acho que veio nesse meio. O meu foco de estudo desde sempre foi a questão de uma governo Estado, mas de uma perspectiva de baixo. Tipo, o que a gente faz para mover essas estruturas? O que a gente pode fazer? O que está no nosso campo? E aí eu fui cair num dos principais professores da USP, que é o Florestan Fernandes, que não é lido pela USP. Eu tive ele em uma matéria, um texto dele. Assim, o cara tem uma gama de estudos pela USP, ele é professor da USP, uma cadeira de sociologia brasileira, ele é tirado durante a ditadura militar da USP, e ele tem uma integração com o principal partido de esquerda até os dias de hoje, e com quase todos os movimentos sociais negros grandes. E ele não é lido na USP. Ele tem um livro que se chama A Questão da USP, onde ele discute ideologia da USP. E aí você começa a entender, tipo, pô, beleza, tudo bem ele não ter sido aceito durante a época da ditadura e o pós-ditadura, mas porque ainda hoje, ainda mais numa época de... A gente estava numa época de ascensão bolsonarista, quando eu entro na USP, de uma extrema-direita consolidada, por que ele não estava lá? Foi primeira pessoa assim que eu me aprofundei nisso. E aí, por causa dele, eu fui conhecer o Clóvis Moura, que também é do Piauí, e inclusive eu considero acima do Florestan, mas eu gosto muito dos dois, na mesma medida, mas eu considero ser o maior sociólogo brasileiro vivo. Vivo não, né? É o maior sociólogo brasileiro que nós tivemos. E ele tem livros sobre sociologia do negro brasileiro, dialética radical do Brasil negro. Ele é uma das primeiras pessoas a definir a estrutura da colonização que a gente teve. E ele recebeu o título doutor honoris pela própria USP. Até hoje, a gente leu um texto dele em 4 anos de graduação. E aí, claro, agora eu estou me aproximando, e inclusive é um próximo passo que eu quero dar, né, de pessoas como a Lélia Gonzalez, para Sueli Carneiro, sociologia. Mas aí, quando eu comecei a reparar, tá bom, mas as pessoas que buscam estruturar uma ciência política, uma sociologia de uma perspectiva radical, de uma perspectiva crítica, de uma perspectiva principalmente negra, estão fora desses espaços. Ou seja, tudo que eu produzi aqui não está dentro do que eles querem. E aí eu fui ler melhor os textos de sociologia, tanto do Florestan quanto do Clóvis Moura. E aí eles falam praticamente a mesma coisa que eu estou falando hoje para vocês. E aí quando eu começo a falar, putz, tem um respaldo histórico disso, eu falei, tá, tem um respaldo histórico, é um respaldo que
ficou para fora durante um tempo. Como que a gente traz esse resgate de novo? E vem acompanhado de uma outra frente que eu toco, que é como marxista, né, como uma pessoa de esquerda, observar que os partidos de esquerda estão recaindo sobre os mesmos erros que o Florestan e o apontavam, de ignorar a questão das mulheres, ignorar a questão negra, ignorar muitas vezes a questão trans, PCD, enfim, todas essas questões de minorias e colocar só a questão de classe como principal e única frente, e só aquela forma partido como única frente, quando a gente vê que existem movimentos na periferia, nos quilombos, nas aldeias, a inclusão da sociologia é justamente olhar e falar, tem muita gente produzindo uma sociologia de baixo, que não é aceita como sociologia, e quando é aceita, é a universidade tentando engolir. Ah, não, o Florestan Fernandes é nosso professor. Ponto. Acabou aí. Ah, o Clóvis Moura, ele recebeu o título doutor honoris. Morre por aí. A Lélia Gonzalez, ela refletiu muito sobre essa questão de transformação das relações sociais entre a escravidão e o capitalismo contemporâneo, principalmente na questão da mulher negra. E ponto. Acabou. A gente sabe disso e morre por aí. Então eu olho e falo, se esse movimento de baixo coloca a sociologia que eles estão fazendo como a sociologia, a universidade não vai ter alternativa. Você falou em perspectiva radical. Você sabe que essa palavra radical é uma palavra que assusta, porque as pessoas pensam em extremos. E a gente tem hoje uma extrema-direita aí, inegável, e que nos assusta também. Então eu queria que você falasse para mim, e pensa que você não está só falando para mim, a gente está aqui no ar pela TV Penumbra. A TV Penumbra é uma TV baiana, né? O criador da TV Penumbra, o Gustavo Duarte, ele é soteropolitano, ele é arte-educador, ele trabalha com jovens. Então, quando você estiver falando, pensa que você está falando com pessoas da sua idade, com pessoas até mais jovens que você. E como é que a gente desconstrói este medo da política, este medo da palavra radical, este desamor pela eleição, esse desamor por uma construção coletiva, esse desamor, inclusive, pela esquerda? Você falar que é marxista também assusta, você acha que tem consciência disso, né? Fora do mundo onde você encontra com seus iguais. Pô, essa é uma pergunta muito boa, porque realmente, às vezes a gente, né, principalmente como alguém de esquerda, tudo, a gente coloca isso daí antes de explicar essa questão, e eu tentei trazer no livro, né, essa primeira parte do livro, é meio que explicando, o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre sociologia, o que a gente quer dizer quando a gente vai falar sobre uma radicalidade, sobre marxismo e tudo, e assim, é muito louco porque quando a gente coloca radical, a galera já imagina, puta, ele tá falando de todo mundo colocar uma máscara, ir pra rua e queimar tudo e tudo. Não é isso. Inclusive, a leitura, ela se propõe a ser uma leitura radical no sentido de que eu tô olhando realmente por que essa universidade foi feita. Por que esse prédio tá aqui? Físico, prédio físico. Por que o prédio físico tá aqui? Na USP, por exemplo, a FEFELESH, o prédio de Sociologia e Filosofia, né, de Sociais e Filosofia, que é o prédio no qual eu faço o curso, a maior parte das paredes dele é de gesso. Pô, a gente está falando aí de mais de 60 anos, e até agora o nosso prédio ainda é provisório. Ainda é provisório. Então, eu acho que o começo de ser radical não é você olhar e você falar, putz, eu quero ir ao máximo e não sei o quê, mas é esse ponto de pergunta. As pessoas da família, elas sabem. Eu entrei a primeira vez em 2019 na faculdade. Eu tive uma crise de ansiedade naquele espaço, não consegui ficar. Eu saí. Eu não consegui dar continuidade no curso naquele primeiro momento, porque eu olhei e falei, é demais pra mim, é muita informação, é muita coisa, eu não sei lidar com tudo isso, não estava nada preparado. Quando eu voltei, eu já voltei sabendo, beleza, estou preparado, que vai ser a faculdade. Só que aí começam novas perguntas. Pô, por que a gente não estuda autores negros? Pô, por que a gente não estuda muitas mulheres? Pô, mas por que essa pessoa que entrou comigo já leu Foucault, já leu Weber? E eu, tipo, quem são essas pessoas, gente? Eu não faço a menor ideia de quem foram. Tanto que uma das coisas que eu passo e que a galera me questiona é, Morcego, por que você lê muito? Pô, eu tô tirando um atraso, porque tem muita gente que entrou ali na faculdade e já tinha lido muito mais do que eu já li hoje.
Então eu olho e falo, pô, beleza, eu tenho essa pergunta e eu preciso mobilizar ela. E para a questão eleitoral, eu acho que ela também é muito válida, porque a gente está falando de questões cotidianas, básicas, né? Uma das coisas que aconteceu comigo agora foi que eu não fui renovar meu número NIS, que é o número que garante, aqui em São Paulo pelo menos, que a gente tenha passe livre, que a gente pague conta mais barato e coisa do tipo. Eu voltei a pagar condução. Só que eu voltei a pagar condução é que eu dei conta de o quanto a gratuidade me beneficiava. Que eu olhei e falei, pô, agora eu só posso ir para a faculdade e voltar. Antes eu podia ir para a faculdade e para um evento cultural. Pô, antes eu podia usar o transporte para às vezes ir num mercado um pouquinho mais longe que é melhor do que o que tem aqui nas ruas perto de casa. Antes você conseguia fazer essas coisas. Antes o dinheiro que eu não gasto no ônibus eu podia gastar no Uber algum dia para ir num evento que fica longe. E agora eu não tenho isso. Isso, embora a gente ainda não vá definir como ser radical, é a inquietação que já começa a dar essa chama de você olhar e falar, pô, beleza, é isso que eu quero para minha vida. É o primeiro passo. O segundo passo é se mobilizar por essa coisa, né? Então, pô, eu tenho essa inquietação, vamos levar essa inquietação para outras pessoas. A arte e educação tem uma parte muito forte nisso, né? De você trazer outras formas que não palavras, muitas vezes, que não leituras, muitas vezes, mas que trazem uma expressão do que a pessoa está sentindo com certa coisa. Uma galera lá na USP que está entrando agora, uma galera muito fantástica, que é do picho. Ele pichou um desenho dele pichando, e a pergunta que ele faz é, onde estão os professores negros na USP? E o bagulho bombou, porque em nenhum curso da USP você tem pelo menos 1/3 de professores negros na faculdade. E aí, quando a pessoa olha e fala, puta, eu tô vendo uma pessoa preta questionando isso daí num desenho, a pessoa ela compartilha e fala, pô, essa é uma pergunta que eu faço desde que eu entrei lá. E é isso, essa inquietação ela pode ser transmitida de várias formas, em vários lugares. No curso do Pedro na USP, estava numa palestra lá de mulheres, e a mulher que pegou o microfone, ela disse assim, eu não entendo essas coisas dessas feministas, sabe, ela começou a meter o pau nas feministas, aí eu fui obrigada a pedir a palavra e falar assim, olha minha querida, se não fossem as feministas, você não estaria aí neste palco de calça comprida segurando um microfone com lugar de fala. Então, eu acho que muito quando você conta que só se tocou que a gratuidade te beneficiava quando você não teve, porque falta para a gente histórias de conquistas. Então, a gente acaba achando que na política só tem os bandidos que a mídia mostra e não percebe a diferença que as ações afirmativas, que as políticas públicas fazem no dia a dia. É isso, eu chamo a lei de cotas, a gente até tem uma matéria no site, que é a revolução silenciosa. Porque o que a gente está vivendo nesse século XXI como resultado da lei de cotas é alguma coisa assim maravilhosa. Sabe? O que a gente está desvelando sobre quem somos é uma coisa incrível. Agora, a gente vai mudar um pouco de assunto, porque a gente começou falando do livro, aí já caiu para a política. Mas, geralmente, quando a gente conhece uma pessoa, tem aquelas coisas que a gente meio que tem curiosidade de cara. Então eu vou perguntar, quem é você? E eu quero que você responda isso imaginando qual é a curiosidade maior que as pessoas têm em relação a você. Você já deve saber isso. Né? Você até falou, por que você lê tanto? Eu já quero saber. Eu sou jornalista, você sabe que em jornalismo tem 5 perguntinhas básicas, que é quem, quando, onde, como e por quê. Eu aprendi com uma colega que tem o quanto. Então, você falou que lê muito, eu quero saber quanto. Quantos livros por semana, quantos livros por ano, quantos livros você já leu? Não sei, eu quero saber tudo, mas eu quero que você também diga o que mais as pessoas querem saber sobre esse jovem com esse vigor, que olha, eu ouso dizer que eu me vejo em você. Mas vamos lá. Um jovem negro que reconheceu a sua própria negritude muito tarde. E talvez por esse fato, durante muito tempo, se iludiu com um mundo só de sonhos. Mas quando reconheceu sua negritude, ele não desistiu desses sonhos. Fez novos planos, fez novos sonhos e tudo, mas ganhou uma outra vitalidade, ganhou uma outra vontade de realizar eles. E então, esse antigo Marquinhos,
que reconhecia a sua negritude, que entendia o mundo que estava posto. Ele se tornou uma pessoa que olha e fala, pô, eu não vou ser a pessoa que vou mudar o mundo, só que eu entendi que tinha muita gente fazendo várias caminhadas, com a própria lei de cotas, mas como é minha própria família, né, eu fui criado por uma mãe bibliotecária, uma avó que dava aula, então desde cedo eu fui influenciado a ler. Uma coisa que minha própria mãe não tinha sido. E aí, um Marquinhos que, por causa da lei de cotas e dessa família, entrou na faculdade agora como Marcos Paulo. Não entendeu bem a faculdade, ficou perdido, em vários momentos a gente se sente assim. Até hoje tem momentos que você olha e fala, nossa, gente, o que eu tô fazendo? Mas aí o Marcos Paulo que entendeu que dava para ir além, ele tinha essa possibilidade. E se tornou um Marcos Morcego, que o meu terapeuta odeia que eu faça isso, né? Mas um Marcos Morcego que produz um podcast, faz lives, viaja para fazer o lançamento de um livro aos 23 anos, que pessoas pretas mais velhas viram para mim e falam, pô, eu só consegui lançar meu livro tarde, com 30. É interessante ver alguém com 23 fazendo isso. E que pessoas mais novas olham e falam, pô, Morcego, eu vejo você escrevendo, tô começando a escrever alguns textinhos aqui também. Foi quando eu entendi que o Marcos Morcego foi como o Marquinhos Paulo, que tem problemas de ansiedade, insônia também, não vou mentir, que, enfim, essa rotina muito louca, né, de viagem para lançamento, aula, tô fazendo uma pesquisa, e a pesquisa, inclusive, envolve a identidade, que ajuda a me reconhecer também como Marcos, né, mas que chega, acorda, tô acordando 7 horas da manhã, mais ou menos, divide a leitura da manhã em 3 livros, né, eu sempre tô com 3 livros de leitura, um para militância, um para pesquisa e um para os trabalhos, que depois de fazer essas leituras vai abrir uma livezinha para trocar uma ideia com a galera, também sobre livro, então assim, vocês verem que tudo é livro. Depois vai ler o texto da faculdade, porque tem que ler o texto para a faculdade, e encerro fazendo uma produção sobre livro, ou aqui numa entrevista falando sobre livros, ou escrevendo livro, ou escrevendo texto, ou escrevendo artigo, mas que entende que, mesmo que sejam livros que são considerados sérios, são leituras que são consideradas sérias, embora às vezes eu tente abrir para uma história em quadrinhos, um livro de poemas, um livro de romance, que é nesse momento que eu tô lendo ou escrevendo, ou falando, que eu também gosto muito de falar, eu consigo me expressar. Uma das coisas que eu tô me aproximando muito agora é de um movimento cultural, do rap e também do funk, e o meu maior orgulho é falar, eu colo no bar dos DJs ali, das DJs que eu gosto. E essa galera tá curtindo o que eu tô comentando. Porque é isso, é a galera que vai cantar o funk putaria e todo mundo vai olhar e falar, meu Deus, olha que maluquice. Mas essa galera tá de olho que eu tô vendo. E, pô, mais orgulho do que olhar e falar, essa galera aqui é referência pra uma galera da quebrada que tá lá na rua de madrugada, na sexta, no sábado, bebendo pra caramba, não sei o quê. Mas vai ter uma hora que ela vai discutir alguma coisa mais séria com essa galera e a galera vai ouvir porque ela, pô, viu o Marcos Morcego falando sobre isso. Pô, e não precisa nem lembrar que foi o Marcos Morcego. Mas a palavra tá sendo passada e as ideias também. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Por que morcego? Tia Tânia, envolve uma história de adolescência, de eu gostar muito do Batman, acabar saindo na porrada na rua lá no interior. Aí a galera, ele é o Batman, mas foi só uma vez, tá? Não, e não foi, aconteceu. Só que tinha uns amigos vendo, eles falaram, pô, é o Batman mesmo. Passou um tempo de classe, eu parei de gostar tanto do Batman como pessoa que eu gostaria de ser chamado, né? E já teve essa mudança para morcego de, tipo, apelidinho de bairro, coisa do tipo. Mas, quando eu fui criar a Caverna do Morcego, eu tava muito ligado com a filosofia, né? Eu tinha saído das sociais já, tava muito ligado com a filosofia. A primeira referência que me veio foi a Caverna do Platão. Só que a Caverna do Platão é um lugar onde as pessoas não conseguem sair. Agora, a Caverna do Morcego, os morcegos eles estão livres ali na caverna, né? Eles não precisam muitas vezes nem de ver para estar ali na caverna. Bisbilhotando o seu Instagram, não dou conta muito dele não, né? Porque você sabe que é, né? Então, mas eu bisbilhotei lá e também a Caverna do Morcego é uma caverna de livros, né? Então eu achei isso assim
Muito, muito, muito bacana. É. Então, conta dessa. Quantos livros você lê? Você lê 3 livros por dia, mas você tem uma meta? Dá um livro por semana, dá um livro por mês? Como é que você faz isso? E como é que você escolhe? Você lê É, tudo que aparece na sua mão? Como que você faz essa peneira? Porque realmente eu gosto muito de ler, leio vários livros ao mesmo tempo e nem chego perto do que eu gostaria de ler, porque não dá. Não dá, é muita coisa. E eu tenho lido livros que estão me tirando do lugar. Eu já fiz um curso que me tirou do absoluto. E cada livro que eu leio, eu falo, gente, tudo que eu soube até agora está mais ou menos certo. E aí, todo dia eu estou mudando. Então, fica assim quase impossível. Eu já estou velhinha, né, para ficar mudando tanto. desses livros que eu leio diariamente, eu tento ler um capítulo de cada por dia. É assim que eu faço a minha marcação. Às vezes o livro tem capítulos muito pequenos, eu leio mais, às vezes são capítulos grandes, eu divido no meio. E assim, né? Ou em 3 partes, depende do capítulo. Mas esse ano, desde janeiro, eu li 22 livros completos. Eu trabalho com 3 leituras. Ah, tá. Eu trabalho com 3 leituras. Uma delas é voltada para a questão da minha pesquisa. Minha pesquisa ela gira entre identidade, território e principalmente em volta de Rosa Luxemburgo, Clóvis Moura e Antônio Gramsci. Faz parte. Um livro sempre vai ser trocado nesse sentido. E aí eu vou muito pelo que ou eu encontro que é muito candente, assim que eu olho e falo, putz, esse livro aqui ele tem um prefácio legal, ele tem uma parte de trás da hora, tem alguma coisa interessante aqui. Outra é voltado para o trabalho. E agora a Caverna do Morcego ela está dividida em 2 trabalhos que se relacionam com a minha militância. Um deles são livros sobre a América Latina, e na outra ponta eu estou começando um projeto novo agora, inclusive, que eu estou discutindo a questão das drogas e do cárcere, né? Então eu comecei a ler um livro, inclusive maluquice, tá, gente? Que ele é um livro de 1000 páginas sobre que é um cara do direito analisando a lei de drogas de uma perspectiva da liberdade. Então, análise crítica de como foi formulada a nossa lei de drogas. Só que é isso, são 1000 páginas. Então, nesse livro, por exemplo, em específico, eu vou fazer recortes. Só que muito do que eu tenho hoje como Caverna do Morcego nasce de um sonho, né? Como eu falei, eu já tive sonhos e esse sonho vem antes do morcego ser sociólogo e não sei o quê. Nasce do morcego jovem, lendo Percy Jackson, Diário de um Banana, que é de ter uma biblioteca, mas também nasce de que meu projeto me possibilitou entrar em contato com várias editoras. Eu não tenho livro. Se eu comprei 10%, foram recebidos. Porque o livro hoje é caro. Então, inclusive, eu passo alguns livros para frente, embora eu tenha muito apreço, dou a fazer isso. Então, por isso que meu sonho é montar uma biblioteca comunitária, que seja uma biblioteca onde eu não precise dar os livros, mas os livros sejam coletivos. Por exemplo, sábado e domingo eu não leio. Às vezes dá uma vontade, sem brincadeira, dá essa vontade, principalmente sábado de manhã. Só que eu também entendo que meu terapeuta ele fala muito disso. Eu tô exagerando nas coisas que eu faço, então eu tô fazendo alguns cortes nessas coisas para segurar a saúde mental também. É muito importante, gente. Saúde mental é importante. Sim, eu não quero confrontar o seu terapeuta, mas eu prefiro a palavra intensidade à palavra exagero. Fazer as coisas com intensidade, você acaba fazendo mais, mas é que tem uma energia que te move, né? O exagero parece que é exagero, né? E quem é intenso não é exagerado, é intenso, é um jeito de sentir, é um jeito, inclusive, africano de ser. Seu primo agora já é quase um trintão, né? Mas quando ele tinha a sua idade, que eu falava, cuidado, 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 ele dizia, você não quer que eu viva? Eu falava, presta atenção, os jovens que estão morrendo são negros entre 18 e 23 anos. Você não quer que eu viva? Você está com 23. Como é que você vê essa questão? Ou melhor, como é que você sente essa questão do genocídio da juventude negra? Como é estar neste território, viver nessa sociedade que não que quer nos destruir, né? Nos reconhece tanto, tem tanto medo da gente, que só consegue contemplar a vida sem a nossa existência. Como é isso para você? Porque eu também gosto muito, né? Eu digo, eu sou mãe de um menino, então masculinidades negras me interessam, né? Porque eu tenho um olhar do feminino, mas eu tenho também um olhar de mãe para o homem negro. Então,
são questões que estão aí, a gente vê o homem negro sendo atacado de todas as formas, não só pela branquitude, inclusive. Como eu sinto isso, eu acho que não tem definiriam bem, né? A primeira coisa que é óbvio é a dor. A primeira coisa que bate assim, não só uma dor minha, mas uma dor de uma família que, enfim, a família, tanto por parte de pai, né, que vocês conhecem bem, que é bem preocupada, aqui dentro de casa. A primeira vez que que deixaram meu cabelo crescer, eu tinha 17 anos. A primeira vez que eu pude olhar e falar, irei deixar meu cabelo crescer. Só que é muito louco essa coisa de quando eu olho e falo, né? Pô, só tenho 3 anos. Só 23 anos. Só que, inclusive, o primeiro artigo que escrevi para Primeiros Negros foi sobre racismo institucional e eu pedi para colocar aquela capa do carro da polícia e tudo. Então, eu sinto que é doloroso, é difícil. A gente não quer ser mártir, né? A gente não quer a pessoa que só coloca a cara lá para ser morto. Só que a gente está nesse risco o tempo todo. É transformar essa dor, esse sofrimento, em algo, eu vou utilizar entre aspas, positivo, embora não seja necessariamente positivar esse sentimento, porque não dá, né? Todo o processo de mudança que se deu por embates. E não dá para aceitar que, por exemplo, a Operação Escudo, né, agora com o governo Tarcísio, vai para a terceira fase lá no Guarujá. E que, se aquelas pessoas e escondendo números e falando que não sabia, que não conhecia, não sei o quê, falando que não ia rolar outra fase, ia acontecendo novos casos, expandindo para Guarulhos. Eu sinto hoje coragem de estar nesses espaços, de estar isso, de dar cara para isso, né? Eu produzi vídeo sobre a polícia, agora vou produzir vídeo sobre drogas e sobre a questão do encarceramento. Então, assim, confrontar da forma que dá, não é muitas vezes a melhor forma, às vezes a gente erra, inclusive, na forma de confrontar, às vezes a gente passa alguns riscos, mas é como você diz, né? A gente está nesse risco. Me diz uma coisa, Cego, para você a democracia ainda faz sentido? Um dos motivos, inclusive, que eu trago o Florestan e o Clóvis é que eles falam, para a gente ter democracia, o mínimo que a gente tem que ter é o direito à vida. Pô, todo mundo tem acesso ao saneamento básico, a gente tem uma educação pública, gratuita para todo mundo, uma saúde pública, a gente não tem mais o nível de mortalidade que a gente tem. A gente pode começar a conversar e olhar e falar, pô, tá ficando legal. Mas faz muito tempo que a gente não tem nenhuma perspectiva de projeto para isso. Nossa, olha, foi maravilhoso. Adorei reconhecê-lo. Muito obrigada, gratidão mesmo. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Se você quiser falar mais alguma coisa, o microfone é todo seu. Última coisa, gente. Se você for comprar o livro na editora, eu não tenho nenhum retorno, tá? Então compre esse livro com a maior vontade possível. Ele é um livro para você. Se você sentiu essa curiosidade, ele é para você. Mas também, e aí sim, uma forma de me ajudar é ouvir o meu podcast. Cola no podcast. A gente também tá fazendo lives. Cola no podcast. A gente também tá fazendo lives de leitura e discussão. Então, vai lá nas redes, eu acho que vai estar tudo na descrição, né? Provavelmente. Conseguir acompanhar aí e colar com a gente já fortalece muito só de saber que vocês estão me ouvindo, estão ouvindo o bagulho, estão comprando outros livros na editora, estão acompanhando Primeiros Negros, e é isso que importa para nós, tá bom? Valeu, gente. Brigadão, gente, pelo convite. Eu também estou muito honrado e muito feliz de estar aqui, viu? É isso aí. Agora eu quero aproveitar essa conversa sobre sociedade, sobre sociologia e sobre movimentos sociais para convidar todo mundo que assistiu o programa até aqui a entrar no site do Primeiros Negros na segunda-feira, que é quando a gente vai lançar a nossa edição sobre o movimento Rastafari, indo muito além dos dreads, do reggae ou da ganja. Vale muito a pena, tem muitos artigos novos e a gente vai falar bastante dessa edição, que inclusive vai ser o tema do programa Primeiros Negros aqui na TV Penumbra na terça-feira que vem, às 8 horas. Então, até lá! E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Os outros programas do Primeiros Negros estão todos em uma playlist aqui no canal da TV Penumbra. Até terça-feira que vem!